Então vamos lá. Então, pessoal, a gente começou a ver agora uma parte mais pesada do curso, no sentido de que agora a gente vai fazer muita conta mesmo para resolver essas equações diferenciais, né? Como eu falei para vocês lá no comecinho, o tema principal do curso é a resolução das equações diferenciais lineares e ordinárias mais importantes, assim, mais comuns da física, principalmente da física do século passado. E essas equações todas se fundamentam numa técnica muito parecida, né? Todas essas soluções elas são encontradas a partir da técnica que é o método de Frobenius. E o método de Frobenius se fundamenta também em algumas questões conceituais gerais das equações diferenciais, né? Por exemplo, que formam um espaço de soluções. Esse espaço de soluções tem certas características e essas características nos guiam para encontrar essas soluções, né? Então a gente está agora estudando como que funciona essa estrutura de conjunto de soluções, né? E como eu falei para vocês, por que isso é importante? Porque o conjunto de soluções ele diz para você sobre como que o espaço de todas as soluções se dá. Então quando você vai fazer mecânica quântica e mecânica clássica de um sistema desse, você vai querer justamente isso, encontrar esse conjunto completo de soluções para que você possa escrever, então, uma solução geral do seu problema ou propagar, estatisticamente, soluções para o futuro, né? Então, a gente começa agora a ver as características fundamentais desse espaço, né? As coisas na física se dão em termos de espaços, né? Vocês viram lá no cálculo 1 e cálculo 2, os RNs da vida, que é um tipo particular de variedade, e a gente vai ver que agora praticamente tudo que vocês vão estudar na física daqui para frente são variedades, né? Que é uma maneira, digamos, uma maneira um pouco mais formal de falar que são espaços com coordenadas e que você pode trabalhar com qualquer coordenada daquele espaço. Não tem nada de especial em variedade, né? Pelo menos até o nível que a gente viu agora, não é nada muito diferente do que vocês já tinham visto em cálculo 2, tá certo? É basicamente um nome um pouco mais preciso para uma estrutura matemática que vocês já estão trabalhando já há bastante tempo, certo? Então, o que a gente vai ver agora aqui, que a gente começou a estudar na última aula, é que nós queremos resolver equações desse tipo aqui, né? Eu falei para vocês, a gente tem uma série de funções dadas aqui, né? Então, isso aqui é parte da definição do problema. Esses caras aqui são as derivadas, derivada enésima menos 1 e assim por diante, né? Dessas funções y de x, né? Que a gente termina aqui no último termo, p0 de x, y de x igual a zero. A gente quer resolver esse tipo de equação aqui. Como mostrei para vocês, essas equações podem estar associadas a fluxos, mas a gente vai ver também que essas equações vão estar associadas à separação de variáveis, que fundamentalmente é a decomposição de um problema multidimensional usando o produto tensorial. Então, aquilo que a gente viu lá de produto tensorial, quando a gente estudou essa questão de vetores e covetores dentro de variedades, a gente vai ver que é um conceito que permanece aqui. Na verdade, é um conceito fundamental da álgebra linear, tá certo? Sem esse conceito, você praticamente não faz nada em equações diferenciais parciais. Então, porque é muito difícil você resolver um problema de equações diferenciais parciais diretamente em múltiplas dimensões. Então, a técnica geralmente se passa através da decomposição de um problema de muitas dimensões em vários problemas de uma dimensão. E geralmente quando você decompõe em problemas de uma dimensão, o que você vai encontrar é isso aqui. Então, veja, quando você fizer uma decomposição de um problema desse, esses coeficientes aqui, que são as funções que multiplicam as derivadas enésimas aqui, né, da sua função, vão ser justamente a especificação do seu problema. Então, digamos que você esteja resolvendo o problema da vibração da pele de um tambor. Então, o fato do tambor ser, sei lá, circular, ou se ele for, né, se tiver uma superfície elíptica, vai estar refletido nessas funções aqui, né? Se você tem outro tipo de interação, você tem uma interação eletromagnética, e só que o seu campo eletromagnético está preso dentro de um dielétrico complicado, com uma geometria estranha, isso tudo vai entrar aqui também, tá certo? Então, essa parte da especificação do problema, ela depende fundamentalmente da geometria do que vocês estão fazendo, certo? Então, como eu falei para vocês, pode ser a geometria tanto da pele do tambor que está vibrando, mas pode ser a geometria do dielétrico onde as ondas eletromagnéticas estão propagando, tá certo? Então, é muito importante que vocês consigam conectar o problema físico, ou seja, aquilo que você está realmente querendo calcular,
com a ferramenta matemática que vai te permitir encontrar soluções para aquele problema, certo? Então, é importante que a gente saiba fazer esse caminho de sair da modelagem do problema e encontrar os coeficientes corretos. E uma vez feito isso, a gente consegue encontrar as soluções para os problemas e prever o que vai acontecer. Você resolve uma equação dessa aqui e descobre que o tambor só pode vibrar nessa e naquela outra frequência, e você descobre qual é o tipo de som que o tambor vai fazer. Ou qual tipo de propagação eletromagnética que você vai ter dentro da sua cavidade ou do seu dielétrico, certo? Bom, então dito tudo isso, a gente já tinha reescrito essa equação aqui nesse formato, em que a gente transforma essas derivadas todas e os seus coeficientes num operador, né? Lembrando, esse cara aqui vai ser uma coisa do tipo derivada enésima em relação a x mais Pn menos 1 de x derivada enésima menos 1, né? Menos 1 mais, até um operador que é simplesmente a multiplicação por uma função, né? Então, esse cara aqui define um operador associado à equação de cima, que permite que a gente escreva a equação de cima assim, dpy igual a zero, certo? E aí a gente viu que tem toda uma questão de estrutura de espaço vetorial aqui, ou seja, se eu pego duas soluções, então eu pego um dpy mais, igual a zero, que é igual a dpy2, então é naturalmente que dpy1 menos y2 é igual a zero também, ou mais, ou tanto faz, certo? Ou seja, você tem uma situação em que, se você tem que y pertence ao espaço das funções infinitamente diferenciáveis em R, então você tem uma questão aqui, você tem uma estrutura que te permite formalizar isso aqui como um espaço vetorial, ou seja, se eu tenho esse y1 e y2 pertencendo a esse mesmo espaço, naturalmente que y1 mais y2 também pertence a esse espaço, certo? Eu imagino que isso aqui esteja claro para todo mundo. Se eu tenho uma função diferenciável e somo com outra função diferenciável, eu vou encontrar uma função diferenciável. Mas é claro que esse espaço aqui é muito grande, né? Vocês vão ver que mais para frente, quando a gente for ver decomposição em espaço de Fourier, em série de Fourier, vocês vão ver que esses espaços geralmente têm dimensão infinita, certo? O que a gente vai começar vendo agora são espaços um pouco mais simples, que são esses espaços das soluções, ou seja, a gente vai encontrar que o espaço da solução dp, né, é o espaço das funções y pertencentes a C infinito, R, tal que dpy é igual a zero. Certo? Até alguma dúvida até aqui? Então, como eu falei, a gente tem esse espaço mais completo aqui, maior, e eu tenho esse subespaço aqui. É fácil ver que S dp é subconjunto de C infinito R. Ou seja, toda solução é uma função suave, mas nem toda função suave vai ser uma solução, tá certo? O fato das soluções serem suaves, é uma prova que, se você quiser fazer de maneira completa e precisa, é mais difícil, tá? Vai envolver restrições sobre essas funções P aqui, mas a gente vai ver isso com calma, tá certo? Vocês podem imaginar que no momento a gente está fazendo essa como uma hipótese de trabalho, ou seja, a gente está supondo que a gente está sempre trabalhando com esse espaço aqui de partida, tá certo? E que qualquer solução que você vai encontrar vai fazer parte desse espaço aqui também. Por mais que a gente vai ver daqui a pouco que isso não é sempre verdade, pelo menos não do sentido mais estrito da afirmação. Ok? Bom, então eu espero que eu esteja reambientando vocês aqui no problema que a gente queria resolver. A gente mostra que esse cara aqui é um espaço vetorial, tá certo? E veja, no momento que a gente define que esse cara é um espaço vetorial, todas as ferramentas que a gente viu antes se aplicam. Tem os vetores, vão ter os covetores, vão ter os produtos tensoriais, tá certo? E vocês vão ver que um conceito fundamental para a gente falar de dimensão nesse espaço é um conceito de produto externo, e que vocês vão ver que, na verdade, vai dar a origem ao Wronskiano. Ele emerge justamente do conceito de produto tensorial que a gente viu agora há pouco, tá certo? A gente vai chegar lá já já. Bom, então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer entender qual é a dimensão desse espaço. Será que ele é um espaço de dimensão infinita também? Será que as soluções formam um espaço de dimensão infinita ou um espaço de dimensão finita? E se finita, qual a dimensão desse espaço, certo? Então vamos lá. Para a gente entender como é que isso aqui acontece, a gente pode começar
expandindo uma solução. Então eu tenho um y que ele pertence ao espaço das soluções, tá certo? E eu posso expandi-lo assim, y de x vai ser igual a y de x0 mais y1 de x0, x menos x0, mais y2 em x0, x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais, aí eu vou ter só mais um aqui, 3 x0, x menos x0 elevado ao cubo sobre 3 fatorial, mais, deixa eu botar aqui, deixa eu botar mais 3 pontinhos, yn x0, x menos x0 elevado a n sobre n fatorial, mais um somatório de L igual a n mais 1. Deixa eu ver. Só fazer a separação aqui. Isso. De y derivado L vezes em x0, x menos x0 elevado a L sobre L fatorial. Tá certo? Tentei fazer aqui, mas não consegui. Bom. Então, pessoal, a gente tem essa estrutura aqui, né? Você faz uma expansão em Taylor, você tem as derivadas que vão ocorrendo até a ordem n e depois as ordens n para frente. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui é uma coisa meio óbvia, só fiz uma expansão em Taylor e alguns termos eu escrevi explicitamente e outros eu deixei em termos de somatório. Mas eu queria aqui mostrar para vocês o seguinte, pensa nessa equação aqui. Então, antes da gente formalizar a conta, pensa no seguinte, uma vez que eu conheço o meu y, todas as derivadas de ordem mais baixa aqui do meu y, e é claro que o p são funções dadas do problema, então eu sou capaz de calcular a derivada de ordem mais alta. Tá certo? A gente insistiu bastante em relação ao coeficiente aqui na aula passada, justamente para dizer que eu sempre posso escrever a derivada mais alta em termos das derivadas anteriores. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui, digamos que eu... veja, aqui é a expansão em série de Taylor. A expansão em série de Taylor é em torno do ponto x0. Então, em princípio, se essa função for convergente, pelo menos dentro do raio de convergência, eu sou capaz de calcular o meu y de x para qualquer valor de x dentro do meu raio de convergência, se eu souber todos os coeficientes. Tá certo? Claramente, a gente tem um problema aqui. Eu preciso saber pelo menos esses coeficientes aqui, mas esse aqui eu já não preciso saber. Por que eu não preciso saber esse coeficiente aqui, pessoal? Porque se eu sei esses outros valores de y de x0, basta botar x0 aqui em todo lugar onde aparece x, e isso me permite calcular essa quantidade. Certo? Então, um dos números eu não preciso saber. Eu não preciso saber esse cara aqui. Certo? Mas aí você poderia imaginar, bom, mas espera um pouquinho. Essa equação ela não vale só para x0, ela vale para todos os x. Certo? Se ela vale para todos os valores de x, significa que eu posso diferenciar essa equação uma vez. E a estrutura que eu vou obter é o seguinte, aqui eu vou ter o yn mais 1, aqui eu vou ter o yn, mas o yn eu já sei calcular, porque eu tenho a equação original. E os outros coeficientes eu já sei também, porque eu precisei deles para calcular o meu primeiro yn. Então, sabendo dessas coisas todas, eu posso calcular o meu yn mais 1. Tá certo? E se você for progressivamente pensando assim na sua cabeça, você vai descobrir que eu consigo calcular todos os yns. Todos os yl para L igual ou maior que n, tá certo? Então, quando você voltar para cá, você vai pensar assim, bom, mas então eu vou precisar conhecer esses números aqui, até esse último aqui, que é o yn menos 1, e todos os outros aqui para frente eu já vou saber calculá-los a partir deles. Por mais que isso seja complicado, que a fórmula possa ser estranha, pelo menos ela é claramente a gente pode descrevê-la de uma forma algorítmica clara, tá certo? Então, parece que tem alguma coisa dizendo para a gente que a gente vai ter aqui n, veja, como a gente começa com a derivada zero, de 0 até n menos 1, a gente tem n números. Então, parece que com n números eu defino minha função em todo o espaço. Né? Pelo menos se eu tiver raio de convergência grande o suficiente, significa que basta eu conhecer n números para conhecer uma solução.
certo? E o que a gente vai fazer agora é formalizar isso. A gente vai fazer a conta para mostrar que o que eu estou falando é verdade e que, na verdade, o espaço das soluções, ou seja, esse espaço aqui, vai ser um espaço de dimensão n. Tá certo? Então, o espaço de todas as possíveis soluções para um problema desse tipo aqui vai poder ser escrito como... soluções gerais daquele problema podem ser escritos como combinações lineares de n soluções. Significa que bastando eu conhecer n soluções, eu vou conhecer tudo. Todas as possíveis soluções vão ser possíveis, né, passíveis de serem escritas em termos de n soluções. Certo? Na física, n geralmente é 2. Se você pensar, pelo menos uma vez que você decompõe o problema nas dimensões individuais, esse 2 significa que vão ser equações de segunda ordem, tá certo? E geralmente as equações são de segunda ordem porque na física a gente está trabalhando com problemas de contorno, né? Então você pensa o seguinte, quando você trabalha com uma equação diferencial na reta real, o fato dela ser de segunda ordem significa que basta você dizer quem ela é aqui e quem ela é aqui para que você possa conhecê-la dentro dessa reta, tá certo? Se as equações da física fossem de terceira ordem, ia ser estranho. Você precisaria de condição de contorno e, como um aluno botou, acho que na outra vez que eu dei esse curso, condição de recheio. Tá certo? Então você ia precisar de uma condição extra no meio do caminho para determinar o significado, né, o valor da função em todos os pontos. O que seria uma coisa um pouco estranha, né? Se você pensar que fisicamente uma entidade física está associada àquelas que estão próximas delas, né? Então você tem aqui o ar que está aqui vibrando, ele, quando eu falo, as minhas cordas vocais vibram o ar, e esse ar vai vibrando e vai, digamos, comprimindo, expandindo o ar na frente, e isso vai propagando. Então só depende do que aconteceu quando eu falei e depois o que vai acontecer quando vai refletir na parede, qualquer coisa do tipo. Se as equações da física fossem de terceira ordem, ia depender de mais um elemento, mais um ponto no espaço, entendeu? O que seria estranho. Então, o fato de que, eventualmente, quando você decompõe um problema físico em suas dimensões individuais, você encontra equações de segunda ordem é bastante natural, tá certo? É uma coisa que é importante vocês pensarem sobre a matemática, que a matemática é uma coisa que você geralmente pode expandir, no sentido de que você pode estendê-la em direções infinitas. Você pode tentar generalizar conceitos quaisquer da física, tá certo? Mas nem sempre isso é útil, tá certo? Então, você pode resolver problemas de dimensão n, mas nem sempre isso vai ser útil para você, porque às vezes a física se dá numa certa situação em que a modelagem apropriada para aquela simplesmente não vai nunca usar aquela extensão, né? Inclusive, essa é uma das críticas que tem sido feita à física, porque nos últimos muitos anos, por exemplo, na parte de física de partículas, as pessoas estão tentando fazer extensões lógicas das teorias que a gente tem, tipo teoria de cordas e teorias afim, que não necessariamente estão fundamentadas em realidade, são simplesmente extensões que podem ser feitas do formalismo matemático, mas não necessariamente estão relacionadas com alguma coisa física importante. Bom, então vamos lá. Então o que a gente tinha feito na última aula é definido o nosso RP. Então RP, ele vai ser o quê? Ele vai ser, deixa eu ver, vai ser o meu dp menos a derivada enésima. Certo? Então, como eu falei para vocês, eu quero formalizar aquela ideia de eu isolar a derivada de ordem mais alta, em termos de derivadas de ordem mais baixa, assim por diante, e isso passa por a gente encontrar o nosso RP aqui, né? A gente sabe que RP mais dN dxn é o próprio dp, tá certo? Mas isso diz pra gente que se y é uma solução, a gente está trabalhando com y como uma solução, então RP em y vai ser igual a... Pera um pouquinho. Isso, vai ser menos yn de x. Tá certo?
Não é nada demais, né, pessoal? Só escrevi uma coisa de um lado para o outro e separei o termo de ordem mais alta em termos de ordem mais baixa, dos ordens mais baixas aqui. Bom, mas isso permite que eu escreva aqui o meu y derivada n mais 1, que vai ser igual a menos d dx de rp de x vezes, né, aplicado rp y aqui, ok? Menos a última derivada seria o RP. Isso. Mas se aplicada RP em Y, é só uma das derivadas, só o Y. É porque, veja, basicamente o que você tinha, eu acabei de apagar aqui, né? Você tinha uma coisa assim, y, n de x mais igual a 0. Eu simplesmente joguei isso para esse lado aqui. Então, eu estou dizendo que para esta função em especial, por ela ser uma solução, significa que eu posso fazer duas coisas que vão me dar o mesmo número. Eu posso calcular a derivada enésima e aplicar o valor x, isso vai me dar um número, 38. Ou eu posso pegar as derivadas 0, 1, 2, 3 e combinar com aquelas P0, P1, P2 e eu vou botar e encontrar mesmo o número 38. Tá certo? São duas funções que eu vou calcular de forma diferente, mas vão ter os mesmos valores. Tá certo? Mas é assim, parece estranho, né? Parece que... Veja, uma coisa é a definição do operador. A definição do operador é essa. E nesse sentido era como você estava pensando antes. São as derivadas até a derivada n-1. Aqui eu estou dizendo que a ação desse operador nesta função é equivalente, vai me dar os mesmos valores de eu calcular simplesmente a derivada enésima. Beleza? Bom, então, se eu calculo a derivada n mais 1, como é que vai ficar isso aqui? Eu posso abrir aquela brincadeira lá, vai ficar assim. Menos p n mais 1 linha de x d dx n menos 1. Menos 1, n menos 1, né? E aí eu vou somando todos os caras desse tipo aqui, até eu ter o P0 linha de x de... Opa, não tem ninguém. Tá certo? Todo mundo concorda que tem esse primeiro pedaço aqui? Ou seja, quando eu calcular a derivada desse R aqui, ó, do R atuando no Y, eu vou ter a derivada, vai ter a regra de Leibniz. Ora a derivada vai atuar nos coeficientes P, ora a derivada vai atuar nas derivadas de Y. Tá certo? Ali eu escrevi a primeira parte, eu vou escrever a outra parte agora. Mas é importante a gente parar e refletir um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Toda vez que a gente aumenta a ordem do y, a gente precisa derivar o r. E toda vez que a gente deriva o r, vão aparecer derivadas das p's aqui. Tá certo? Então você veja, se as nossas funções p não tiverem derivadas, se elas não forem suaves, eu não vou ser capaz de calcular esse cara aqui. Tá certo? Então vocês estão vendo que aquilo que eu comecei a falar lá no comecinho da aula, de que existem condições de regularidade que vão estar associadas ao P. Então a gente vai, de agora em diante, supor que essas funções P são todas diferenciáveis n vezes, ou infinitas vezes. Ou seja, que a gente sempre pode fazer essa derivada aqui, e essa derivada vai necessariamente envolver aquelas derivadas de P, tá certo? E essas derivadas existem. Tá? Essas funções P não são esquisitas. Ok? Quando elas forem, a gente vai ter que trabalhar de outra forma. Em mecânica quântica, vocês vão ver, por exemplo, que vocês vão trabalhar muito com poço quadrado. Um poço quadrado é basicamente uma situação onde essa função aqui tem uma descontinuidade. Você não tem nada aqui, aí você tem uma barreira potencial na mecânica quântica. Aí você vai ver que tem a função de onda vem aqui, ela reflete, ela passa, tá certo? Só que esse tipo de função aqui, ela é não diferenciável aqui, né? Porque ela é descontínua. E aí você vai ter outros padrões de solução para esse cara aqui. Na verdade, você vai ter que solucionar a equação aqui,
aqui separadamente botar condições de junção aqui, baseadas em algum princípio físico, certo? Ok, mas aí a gente tem outro tipo de termo, né? A gente tem mais esses termos que vão ser assim, ó. Menos, aí eu vou ter o meu Pn menos 1 de x dn dxn. Agora veja, era a regra de Leibniz, né? Vou botar o y aqui. Eu tinha esquecido, tá certo? E agora a regra de Leibniz é a derivada desse vezes esse, depois a derivada desse vezes esse. Né? Por isso que a derivada aqui foi de n menos 1 para n. Mais, ponto, ponto, ponto. E aqui eu vou ter o meu P0 de x, y'. Tá certo? Bom, então quando eu calculo essa derivada aqui, ela vai depender dos coeficientes que eu já conhecia, porque lembra, os coeficientes aqui da derivada n menos 1 até a derivada 0, eu já tinha que conhecer para calcular o meu yn, né, como eu tinha falado para vocês. Agora, eu vou precisar conhecer todos os que eu já conhecia e também o yn. Mas aí o yn eu posso simplesmente pegar a expressão que eu já tinha e substituir lá. Tá certo? Então, em princípio, eu consigo agora calcular o meu yn mais 1 em termos desses caras aqui. Ok? Bom, então, podemos repetir para encontrar YL, né, de x para todo L maior ou igual a N. Ok? Então, essa é uma prova por indução, tá, pessoal? Você prova que se vale para um, depois vale para o próximo, então vale para todos que satisfaçam aquela condição. Ok? Mas para isso é importante a gente escrever dessa forma, para a gente lembrar que essa progressão das derivadas aqui só é possível na medida de que as funções P que estão aparecendo ali sejam todas diferenciadas. Certo? Bom, mas o que acontece agora se eu tentar reorganizar esse cara aqui? Como é que ele vai ficar? Né? Vamos fazer essa conta. Vamos reorganizar esse cara aqui. Deixa eu ver onde que eu vou ter espaço. Vamos escrever esse primeiro aqui. Acho que vai ter. A gente pode escrever aqui. Então vai ficar assim: y de x vai ser igual. Veja, a gente sabe quem é esse cara aqui, né? A gente tem que ele vai ser igual a menos RP aqui, certo? Só que o menos RP, ele vai ter todas as derivadas lá dentro, inclusive a derivada zero. Então a gente vai ficar assim. Deixa eu ver só como é que... Isso, tá. Então, ó, vou escrever aqui o primeiro termo, ele vai ficar assim. Eu tinha o meu y de x0, certo? Aqui dentro eu vou ter menos Pn menos 1 de x0, tem que lembrar que aqui é x0, tá? E aqui eu vou ter yn menos 1 e eu vou ter menos outros termos até o meu último que vai ser menos P0 x0 y de x0. Tá certo? Esse é o último termo que vai ser quando eu reescrever esse cara aqui em termos da equação diferencial. Significa que aqui, ó, eu vou ter 1 menos P0 de x0. Certo? Eu estou pegando os números, todos os números que vão multiplicar esse cara aqui. Tá certo? Opa, faltou aqui, claro que o x menos x0 elevado a n. Tá certo? Que é esse cara aqui, ó. Sobre n fatorial. Veja, eu tenho um pedaço polinomial que tem potência 0 e depois o próximo que eu tenho é potência n. Tá certo? O que vai acontecer com o próximo cara aqui, ó?
próximo cara que eu tenho é esse cara aqui, é a derivada primeira, tá certo? Ele vai ficar assim, y, derivada primeira, x0, opa, aí eu vou ter x menos x0 elevado a 1 sobre 1 fatorial, tá certo? Quando eu for substituir aqui por esse próximo termo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o termo que vai estar do lado desse cara aqui, que eu não escrevi, que vai ser menos P1 de x0, x menos x0, rapidinho, x menos x0 sobre n fatorial n. Peraí, se não fiz nenhuma besteira. Não, tá certinho. Ok? Então eu vou ter o termo de ordem 1, depois o termo de ordem n, o termo de ordem 0, o termo de ordem potência 0, potência n, potência 1, potência n, e assim por diante, tá certo? E eu vou seguindo aqui, os meus termos todos vão ficar iguais, só que aí eu vou ter ainda aqui a minha soma, que vai ser essa soma aqui de L igual a n mais 1 até infinito de y L de x0, isso, x menos x0 elevado a L sobre L fatorial. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas não é nada impossível. Bom, mas para que a gente, como é que a gente pode pensar nisso, né? Você pode ver que a gente tem aqui esses coeficientes, que é o y de x0, o y derivada primeira de x0 e assim por diante. E agora eu posso ir substituindo e colocando os outros termos aqui, tá certo? Mas vocês vejam que aqui a potência é n e aqui a potência vai ser necessariamente n mais 1. Então, toda vez que eu for substituir agora o meu YL pelas derivadas mais baixas, o que vai aparecer aqui vão ser sempre funções com potências maiores que n, tá certo? Então, eu vou ter uma coisa assim, ó. Eu vou ter y de x vai ser igual ao meu y de x0, que vai multiplicar uma função que eu vou chamar de S0 de x, tá certo? Veja, S0 de x vai ser justamente a função que começa assim. Ela é 1 menos P0 de x vezes essa potência, e aí, quando eu substituir esse cara aqui pelas derivadas de ordem mais baixa, vai aparecer mais um coeficiente complicado, que vai envolver derivadas dos p's, potência n mais 1, e assim por diante, porque eu estou trazendo os caras daqui, ó, e a potência em x está sempre nesse termo. Pode falar. A potência ali no termo P1. Uhum. Não podia ser n menos 1 nesse caso? Imaginei por questão de... Não, é n mesmo. Mantém n para todos os pesos, então? É, mantém porque quando a gente... O termo que a gente, digamos, abriu para jogar aqui nos termos que vão multiplicar esses coeficientes aqui, estavam todos multiplicando, né, eram termos desse tipo aqui. Você tinha o y, n de x0 e estava assim, x menos x0 elevado a n sobre n fatorial. Só que esse cara aqui a gente descobriu, esse cara aqui é menos y n menos 1, né, e assim por... Então, todos eles vão carregar esse mesmo coeficiente aqui, por isso que aparece aqui é sempre n. Isso vai ser importante, se não fosse ia complicar a nossa vida. Tá certo? Então, se eu for, pelo menos no plano das ideias, pensando que eu estou acumulando esses coeficientes todos aqui, então dentro do parênteses o número de termos vai crescendo, eu vou ter uma série dentro desse parênteses, uma série bastante complicada, tá certo? Tão complicada que ninguém usa isso como técnica de resolução, você usa isso como técnica para provar que existem as soluções, mas para resolver você vai usar outra técnica, tá certo? Então, você tem o meu y, né, de x0 mais o meu s de x, s0 de x, mais y de x0, derivada primeira, e aqui eu vou ter um S1 de x, tá certo? Agora, olha que interessante, dentro do meu S0 eu vou ter o número 1, dentro do S1 eu vou ter a potência x menos x0 elevado a 1,
tá certo? Então a gente sabe algumas coisas sobre esses S, tá certo? E eu vou ter S, Y, derivada segunda de x0, e o que eu vou chamar de S2 de x, mais, quem vai ser o último aqui? Vai ser o L-1. N-1 de x0, S, N-1 de x. Todo mundo concorda que a gente pode chegar nesse formato? Ok? Lembrem que é bastante importante o fato de que aqui vai haver um termo de potência 0, potência n, e todos os outros, quando eu for desmembrando esse cara aqui, vão ser sempre de potência n maior, ou maior. Tá certo? Ok. Mas isso está mostrando para a gente que a gente pode simplesmente escrever agora um pouquinho mais compacto, que esse cara é assim. L igual a 0 até n-1 de S, L de x, y derivada elésima de x0. Tá certo? Ou seja, eu posso ir escolhendo esses coeficientes aqui, eu posso, digamos, variando esses n números e encontrando soluções diferentes aqui. Porque, veja, não tem nada de especial no meu S aqui. O meu S não depende em nada dos meus y iniciais. Vocês concordam? Porque na hora que eu for substituindo, ó, eu estou pegando justamente os termos que não dependem de y. Eu estou pegando simplesmente os coeficientes. Então, essas minhas funções S, elas são gerais. Elas não dependem de uma função particular ou de outra. Tá certo? São simplesmente essas funções S que foram definidas a partir dessa série aqui, mas que, por serem justamente os coeficientes que multiplicam as funções y nos seus pontos iniciais, elas não dependem de y. Por construção, tá certo? Então aqui começa a ficar evidente o caráter n-dimensional do espaço de soluções. Você vai variando esses números aqui, e enquanto você varia esses números, você anda no espaço de soluções, tá certo? E a gente pode procurar nesse espaço de soluções um conjunto especial de soluções, que é o seguinte: eu vou dizer que eu vou ter o minha y, deixa eu ver, vou botar um m aqui, certo? Isso, eu acho que não vai confundir, não. Né? Eu vou ter minha função, não, deixa eu botar de letra, porque senão vai ficar confuso. Deixa eu pegar. Eu vou dizer que z de x, tá certo? Pertence a S dp, tá certo? De forma que ZL de x0 é igual a 1, vou botar um M aqui, tá? 1 se L é igual a M e 0 se L diferente de M. Tá certo? Então eu só escolhi um conjunto especial, né, para todo M menor que N. Eu escolhi um conjunto de N soluções aqui agora, tá certo? Essas minhas N soluções, que eu vou chamar de ZM, tá certo? Elas vão satisfazer essas condições aqui. Nesse ponto especial, x0, ela vai ser 1 se a derivada for M, né? E vai ser 0 se a derivada não for M. Eu sempre posso escolher, essas são simplesmente as condições iniciais ou de contorno do meu problema, tá certo? Eu posso escolher à vontade. Bom, mas o que vai acontecer com esses caras aqui? Como é que vai ficar o meu ZM de x? Vai ser assim. A gente sabe que uma solução qualquer pode ser escrita dessa forma, então eu vou ter aqui L de 0 a infinito, desculpa, L de 0 a n menos 1, e aqui SL de x, ZM, L de x0. Certo? Bom, mas eu escolhi isso de forma que esse cara aqui só vai ser diferente de 0, esse cara aqui só vai ser diferente de 0 quando L for igual a M. Quando eu somar aqui, isso vai dizer simplesmente que esse cara vai ser o meu SM de x. Tá certo? O que isso diz pra gente?
que todas as minhas funções S que eu obtive fazendo essa brincadeira aqui me fornecem soluções do meu problema, ou seja, significa que SM pertence ao espaço das soluções DP. Certo? E mais que isso vai ser bastante importante. Eu sei que o meu S0 de x, como eu mostrei ali para vocês, vai ser uma coisa do tipo 1, depois menos P0 de x0, que multiplica x menos x0 elevado a n sobre n fatorial, que é o termo que eu tinha escrito aqui, tá vendo? E os próximos termos, que serão complicados, mas que a gente mostrou também, vão depender de x menos x0 elevado a n mais 1 fatorial e outros termos desse mesmo formato, tá certo? E é importante, 1 e n. Eu estou repetindo bastante isso, pessoal, porque é uma coisa que a gente usa tanto nessa parte do curso, essa técnica que a gente vai ver já já, que eu estou querendo ver se eu marco no cérebro de vocês. O próximo, como é que vai ser? Ele vai ser x menos x0 elevado a 1, certo? Então, eu vou ter aqui x menos x0 elevado a 1, não vou nem botar aqui. E o próximo termo vai ser aquele que está lá, P1 de x0 e elevado a n sobre n fatorial, mais termos de ordem de potência maior. Né? E isso aqui vai ser verdade até o meu Sn-1 de x, que o primeiro termo vai ser x menos x0. Deixa eu lembrar. Isso. Deixa eu ver só se eu não... Né? E aí o próximo termo vai ser o Pn-1. 0x elevado. Deixa eu ver só se eu não esqueci nada. Tem que ser assim mesmo. Isso, tá certinho. Tá certo? Ficou claro o que está acontecendo, pessoal? Eu estou mostrando aqui um pouco mais as entranhas dessas funções S aqui, porque a gente vai usar algumas propriedades dessas séries escritas nesse formato para provar algumas coisas sobre essas funções, certo? E o que é isso que nós queremos provar? Agora que a gente já expandiu ali, é o seguinte. Para a gente mostrar independência linear de alguma coisa, a gente precisa fazer o quê? Vocês lembram disso? A gente viu há um pouco tempo atrás, num contexto um pouco mais geral, e agora no caso particular, a gente precisa mostrar o seguinte: eu tenho o vetor V e eu tenho o vetor U, ou na linguagem que vocês preferirem, tá certo? A gente pode botar como derivações, como classe de equivalência, tanto faz. A gente pode falar o seguinte: alfa V mais beta U, né, é igual a 0, e se essa igualdade for satisfeita somente se alfa igual a beta que é igual a 0, então V e U são L e são linearmente independentes. Todo mundo lembra disso, pessoal? Vocês já devem ter visto isso em álgebra linear, eu espero. A gente viu isso no começo do curso. E como a gente está vendo agora, vai ver um pouco num contexto um pouco diferente, vale a pena a gente relembrar. Então, para eu checar se uma combinação de vetores é linearmente independente ou não, eu preciso fazer a combinação linear desses vetores que eu estou testando e vendo se essa igualdade é verdade, somente se todos os coeficientes forem iguais a 0. Eu preciso ser capaz de provar que essa igualdade implica nisso. Tá certo? E naturalmente que isso aqui implica nisso. Ou seja, se eu boto todos os coeficientes iguais a 0, é claro que 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0 é igual a 0. Tá certo?
Então, basta eu provar que isso implica nesse cara aqui, certo? Então, a gente vai precisar de alguma maneira de descer daqui para cá. E a ferramenta que a gente vai usar é a seguinte. Primeiro, pensa que você tem funções do tipo x elevado a n, certo? Para n pertencente ao z aqui, positivo, certo? Então, eu tenho potências desse tipo aqui. Eu vou aplicar nesse x o seguinte operador. Eu vou pegar a derivada desse x, desculpa, deixa eu botar n fatorial aqui. Eu vou aplicar a derivada elésima desse cara e vou tomar x igual a zero. Quanto que dá essa operação? Quanto que eu vou obter aqui? Eu vou derivar L vezes aquele polinômio, tá certo? E depois vou tomar x igual a zero. O que vai acontecer? Quanto que vai dar? Exceto quando ele for igual a n ou m? N. H1, se ele for igual a... Se for iguais, zero é diferente. Isso. Por quê, pessoal? Porque se eu derivo menos vezes do que eu tenho potência, significa que vai sobrar x elevado a alguma coisa. Só que x elevado a alguma coisa, quando eu levar para zero, dá zero. Tá certo? E se eu derivar mais de n vezes, significa que eu derivei uma constante que deu zero também. Então você tem zero de dois tipos, mas zero de qualquer forma. Então, a gente vai ter que esse cara aqui é 1 se n for igual a L e 0 se n for diferente de L. Tá certo? Mas veja, agora a gente vai aplicar isso para as nossas funções S. Essa minha função S aqui, ela vai ter um 1 aqui. 1 é um caso especial desse cara aqui, ó. 1 é quando o meu n for igual a 0 e quando eu estou derivando 0 vezes. Tá certo? Então, o meu 1 vai sobreviver sempre que eu tomar x igual a 0. Todas as outras potências vão desaparecer. Aqui, claro, não é mais x igual a 0, mas é x igual a x0, tá certo? Para a gente ter o mesmo efeito. Então, esse cara aqui vai sobreviver, vai ser o único que vai sobreviver quando eu... um pouquinho... Não, desculpa. Esse cara aqui vai ser o único que vai sobreviver quando eu tomar x igual a x0, tá certo? Esse cara aqui vai sobreviver quando eu derivar uma vez e tomar x igual a x0. O próximo, a mesma coisa, até eu chegar nesse cara aqui. Aí você pode se perguntar, mas tem todos os outros termos aqui, né? Mas todos os outros têm potência n ou maior. E eu vou derivar somente até n menos uma vezes. Quando eu derivar n menos uma vezes, ainda vai sobrar x menos x0 aqui. Então, quando eu tomar x igual a x0, esses termos vão para zero. Eu não preciso me preocupar com esses termos aqui, ó. Nem esses e nem esses aqui. Tá certo? Ou seja, usando essa lógica, eu estou mostrando que S, deixa eu ver qual a anotação que eu usei. Isso. SL de x0 é igual a... Espera um pouquinho. S, deixa eu ver se foi... Isso. É S de 0 de x0. Deixa eu ver. Isso. Vai ser 1 se n for igual a L e 0 se n diferente de L. Tá certo? Então esse cara aqui tá certo, é o único que sobra, porque os outros vão todos para zero. Esse cara aqui, quando a derivada for 1 e assim por diante. Ok. E por que a gente está fazendo isso, pessoal? Vamos agora lembrar o que nós fizemos. Toda solução y pertencente a SDP pode ser escrita
da forma y é igual à soma de yn de x, yl de x0, sl de x, L de 0 até n menos 1, certo? Então, todos os meus vetores podem ser escritos assim, tá certo? Se eu também conseguir mostrar que esses caras são linearmente independentes, isso significa que todos os vetores podem ser escritos como n vetores linearmente dependentes. Então, esse espaço aqui vai ser um espaço de dimensão n, tá certo? Ok, como é que a gente faz isso? A gente vai simplesmente pegar esse cara aqui e fazer o seguinte, a gente tem AE, a gente pega essa combinação linear de AL, SL de x, tá certo? L de 0 até n menos 1 e igual a 0. A gente precisa fazer esse passo, a gente precisa fazer que isso implique isso. Como é que a gente faz isso? Eu pego... Nesse caso, o L do AL é o expoente ou é o índice? Aqui é simplesmente o expoente. A, L para A pertencente aos reais. Isso. Obrigado. Ok? Então aqui é simplesmente um número... Desculpa. Esses são índices. São índices. Não tem nada a ver com expoente. Certo? É simplesmente uma combinação linear, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui, em vez de ter escrito alfa e beta, eu ter escrito alfa 1 e alfa 2. Seria equivalente, tá? Ok? E são vários coeficientes aqui pertencentes aos reais. Eu preciso provar que, se isso é verdade, eu preciso provar que esse cara aqui é verdade, né? Para todo L. Ok? Mas é fácil. Como é que eu faço isso? Isso aqui não precisa ser verdade para um valor especial de x. Tem que ser verdade para todos os valores de x. Tá certo? Mas ser verdade para todos os valores de x significa que eu posso diferenciar essa expressão. Eu posso diferenciar essa expressão inteira n vezes e tomar x igual a x0. Mas quando eu faço isso, eu vou obter o quê? Né? Se eu pego esse cara aqui, ó, d dx de soma de L de 1 até n menos 1, AL, SL de x, tomado em x igual a x0, esse cara aqui vai me dar AN. Só que isso aqui é igual a 0. Né? Esse cara aqui é igual a 0 sempre, então, mas esse cara também é igual a N. Né? Porque quando eu diferenciar aqui, eu vou diferenciar esse cara e vou usar essa expressão aqui. Certo? Então, eu estou provando que se isso é verdade, então isso é verdade. Tá certo? Mas isso está dizendo para mim, então, que esses meus SL são linearmente independentes. Ok? E que eu posso escrever qualquer solução dessa forma. Portanto, está dizendo para a gente que SL é uma base. Ok? Então, quando vocês tiverem agora uma equação diferencial de ordem n, vocês já sabem por que e como essa equação tem como espaço para suas soluções um espaço de dimensão n, tá certo? Pessoal, veja bem, olha que interessante. Pega duas soluções. Eu vou ter aqui, ó, y1 de x vai ser igual a uma certa combinação linear aqui, n menos 1 de A1L, SL de x, certo? E eu tenho meu y2 de x igual a L, né? E aqui eu vou chamar de A2L. Aqui são índices, tá? Índice. Não são potências, tá bom?
SL de x. Mas veja, a única coisa que diferencia a minha solução 1 da minha solução 2 são esses coeficientes aqui. Tá certo? Porque os S, como a gente provou, não dependem do y. Não depende desses coeficientes aqui de forma nenhuma. São as soluções especiais que satisfazem essas condições aqui, ó. Tá certo? Então, o que está mostrando para a gente é que eu posso associar o meu SDP com o meu Rn. Certo? Eu pego, por exemplo, o meu A seta, meu A1, por exemplo, pertencente a Rn, e posso escrever assim. Esse cara, ele vai ser o meu A11, A12, A13, são números diferentes, tá? São índices, até o meu A1n-1, ou melhor, de 0, 1, 2 até n-1. Tá certo? Então, veja, eu tenho n números aqui, ó. N. Tá certo? Mas o que é isso, pessoal? Eu tenho um conjunto de coisas que pode ser mapeado através de um sistema de coordenadas em n números. Isso é uma variedade. O espaço das soluções de uma certa equação diferencial é uma variedade. Porque ela é localmente mapeável num espaço de n números. Isso aqui é uma carta, ou seja, a imposição dessas... Imposição não, né? Mas digamos, a definição dessas funções aqui define uma carta no seu espaço, e essa carta define essas coordenadas que te dão maneiras de dar coordenadas ou rótulos para soluções diferentes. Certo? Bom, e aí a gente pode fazer qualquer coisa que a gente já feito em geometria diferencial, com a linguagem da geometria diferencial agora para essas soluções. Tá certo? A gente pode estudar simetrias, a gente pode estudar isometrias, a gente pode estudar como que essas soluções evoluem no tempo, como que você anda de uma solução para outra, a distância entre soluções. Você pode fazer uma série de cálculos geométricos importantes para entender como é que essas soluções se comportam, certo? Aqui também. Estamos de tempo. Mas não é exatamente isso. A questão é a seguinte: você quer encontrar soluções para um problema, tá certo? Sim. Mas raramente você quer encontrar uma solução. Raramente você fala o seguinte: minhas condições iniciais são essas, eu simplesmente quero saber, né, se eu conheço o meu y, ou seja, eu conheço o meu y de x0, o meu y' de x0, ou seja, eu conheço todas as minhas condições iniciais e quero simplesmente saber quem é y de x. Isso é uma aplicação possível para uma equação diferencial. Mas, frequentemente, você quer saber muito mais que isso. Você quer saber sobre todas as possíveis soluções. Você quer saber quais são elas, quais são as suas propriedades, o que acontece quando você tem um tipo de condição inicial, quando tem outro tipo de condição inicial. Você quer estudar, explorar todas as soluções. Entendeu? Então, essa ferramenta permite que a gente mapeie o conjunto de soluções numa estrutura geométrica conhecida, que é o que eu estou falando para vocês. E, portanto, dessa forma, permite você aplicar tudo que a gente já viu para explorar uma variedade, agora para explorar o espaço das soluções. Tá certo? E que isso vai ser bastante frequente, né? Por exemplo, quando você for fazer mecânica quântica, é a mesma coisa. O que é uma isometria na mecânica quântica? Né? É uma transformação no espaço das funções dos seus vetores de estado, que nada mais do que são elementos do espaço vetorial, e você vai ver as transformações que têm propriedades especiais, que mantêm uma hamiltoniana invariante, qualquer coisa do tipo. Tá certo? Ou seja, fundamentalmente é o mesmo tipo de estudo. Você pode pensar, por exemplo,
um fluxo de vetores de estado andando num certo espaço, entendeu? Que é basicamente o que acontece quando você resolve um problema, quando você resolve a equação de Schrödinger, você está encontrando um fluxo de soluções, tá certo? No mesmo sentido que a gente viu agora há pouco, tá certo? Bom, agora que a gente viu que nós podemos considerar, né, essa solução aqui como esse espaço Rn, e o espaço Rn tem uma estrutura de espaço vetorial natural que coincide com essa aqui, ou seja, o que acontece aqui quando eu pego a solução 1 mais a minha solução 2? Ela fica escrita assim, né? Eu tenho o... Estava usando L? Isso. L de 0 até n menos 1, e aqui eu vou ter A1L mais A2L, e aqui eu vou ter o meu SL de x, tá certo? Então você vê que aquela noção de soma que a gente tinha aqui para os vetorizinhos pertencentes ao Rn permanece, ou seja, esse cara aqui mostra que A1 mais A2 é igual a uma certa sequência ordenada cujos coeficientes são dados por isso aqui. 1 mais A2, 1, A1, 2 mais A2, 2 e assim por diante. Tá certo? Então, tudo que vocês sabem sobre somar vetor, multiplicar vetor por uma constante, vai permanecer verdade para as nossas soluções aqui agora. Tá certo? E a gente precisa, pessoal, de uma ferramenta mais poderosa para testar dependência ou independência linear. Tá certo? E o que a gente vai ver aqui é uma ferramenta que se aplica em vários contextos, mas em particular, no contexto em que os seus vetores são soluções, vai dar para a gente o que vocês conhecem como Wronskiano. Já viram o conceito de Wronskiano, pessoal? Nenhum de vocês? Nunca viram? Eu achei que vocês veem equações diferenciais ordinárias em algum curso? Mas eles não deram o Wronskiano. Talvez não tenham dado o nome, mas vamos lá. Então veja, lembra que a gente viu anteriormente que a gente pode pegar um vetor e calcular o produto tensorial com outro vetor aqui. Certo? Esse produto tensorial, a gente pode pensar nele aqui como uma base, né? Então você pode pensar que esse cara aqui, eu vou somar esse cara aqui numa base L0 n menos 1, e aí eu vou ter o L e L, tá certo? Produto tensorial. E aí eu vou ter aqui a mesma coisa, soma de L, vou chamar de K, de 0 até n menos 1, de V, K e K. Tá certo? Nós vimos que isso aqui pode ser escrito assim, soma de L e K, ambos correndo de 0 até n menos 1. Pessoal, essa notação aqui, tá tranquilo para vocês? É simplesmente dois somatórios, tá? Só para poupar aqui um pouco. Fica o L, VK e L, EK. Certo? Nada demais aqui, vou botar seta aqui. Então eu vou definir o seguinte, eu vou definir que o produto U cunha V vai ser U tensor V menos V tensor U. Tá certo? Esse produto aí, que em alguns lugares, em alguns contextos, vai ser chamado de produto externo, vocês não precisam se preocupar muito com ele, que a gente não vai usar amplamente, mas é bom vocês saberem o nome disso. Tá certo? É uma ferramenta que a gente vai usar só para definir aqui o Wronskiano por enquanto, tá? Mas é bom saber que ele é definido geralmente assim, tá certo? É a parte antissimétrica do produto tensorial, ok? Bom, mas se eu olhar para cá, significa que se eu tiver feito U tensor V, vai ficar assim, o U com o L com esse L aqui e o V com K com esse K aqui, tá certo? Se eu tivesse feito o contrário, o que ia acontecer? Ia ter esse cara ia estar contraído com esse índice e esse cara ia estar contraído com esse índice, certo? Então vocês me digam se isso aqui não estiver claro para vocês, mas a gente consegue mostrar o seguinte. E vai ficar assim.
U, L, V, K, menos U, K, V, L. Espera aí. Deixa eu só ver se eu não fiz besteira. Isso. Ok? Bom, mas por que esse produto tão simples, é simplesmente pegar a parte antissimétrica desse produto tensorial, ele é tão interessante para a gente? Qual a propriedade especial que ele tem? Esse aqui, né? U. Se eu botar U aqui, todo mundo fica igual. Isso aqui é zero. E por que isso aqui é útil? Digamos que eu queira fazer aquela mesma prova que eu estava escrevendo antes ali. Eu tenho alfa U mais beta V igual a zero. Eu quero saber, eu quero estudar se esses vetores são ou não são linearmente independentes. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso aplicar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar o tensor, esse cara aqui. Vai ficar o tensor, ó. U é externo, esse cara aqui. U alfa U mais beta V. Mas esse cara com esse dá zero. O nosso produto tensorial, a gente estudou lá atrás, é linear, então vai ficar assim. Beta U V. Certo? Eu posso fazer essa mesma brincadeira assim. V alfa U mais beta V. Certo? Mas esse cara aqui vai ficar assim. Alfa V U. E aí? O que a gente pode concluir? A gente pode usar o produto externo como medida de independência linear. Certo? Se isso aqui for diferente de zero, o que isso vai dizer sobre essas duas equações aqui? Elas são linearmente dependentes. Tá certo? Porque se esse cara aqui é diferente de zero, esse negócio vai ser zero só se o beta e o alfa forem diferentes de zero. Tá certo? Então, você sabe que, pelo menos para dois vetores quaisquer, você pode estudar a independência linear deles calculando o produto externo. Então, basicamente, o produto tensorial antissimétrico, ele serve para extrair para você uma informação sobre a independência linear de dois vetores. E não é à toa que ele vai estar associado ao produto vetorial, que é aqueles que vocês viram lá em cálculo 1 ou cálculo 2 também, tá certo? O produto vetorial não é nada mais do que o produto externo com um truque especial a mais feito sobre ele, certo? Bom, será que a gente pode estender essa brincadeira um pouco mais? Bom, como é que a gente pode fazer isso aqui? Podemos agora fazer o produto U com V com W. Tá certo? O que a gente vai fazer? A gente sabe que esse cara aqui é um espaço vetorial. Né? Esse aqui forma um espaço vetorial. A gente não viu todos os detalhes de que esse espaço antissimétrico também é um subespaço fechado, mas não é difícil você se convencer disso. Tá certo? Mas a gente viu lá atrás que o espaço dos tensores de ordem N é um espaço vetorial também. Tá certo? Então, eu posso sempre pegar o produto tensorial de um certo espaço com um novo espaço. Tá certo? Se você quiser pensar isso aqui de maneira indicial, é simples. Você vai ter L, K e J, tá certo? E você vai ter aqui U, L, V, K e W, J. Você não errei o sinal, não errei o fator ali?
Acho que não. E aqui vai ficar assim. E, L, E, K, I, E, J. Certo? Eu posso usar N-1, eu posso usar a antissimetria desses caras aqui para reescrever esses caras aqui de uma maneira similar a essa aqui. Certo? O que acontece se eu tiver nesse produto dois caras iguais? U, W. É fácil ver que esse negócio vai ser igual a zero. Tá certo? Eu estou pulando alguns passos aqui, pessoal, porque isso aqui vai ser uma ferramenta necessária para vocês. Eu estou só querendo mostrar para vocês alguma coisa que vocês vão ver mais para frente, tá certo? Mas que vocês tenham os elementos para entender o que está acontecendo, para simplesmente não jogar uma fórmula, o determinante de uma matriz gigantesca é construída assim, entendeu? Que é normalmente como se faz. Eu prefiro dar pelo menos os elementos para vocês terem como pensar sobre essas coisas, certo? Então, não vejo isso aqui como a gente exaurindo todas as propriedades do produto externo e desses produtos externos envolvendo N variáveis, tá certo? Bom, mas a gente viu que a independência linear está associada a esse produto ser diferente de zero, tá certo? Então, o que vai acontecer é que eu posso pegar a minha base e calcular esse cara aqui. E esse cara aqui vai ser diferente de zero. Porque se não fosse diferente de zero, a base não seria linearmente independente. Tá certo? Eu ia estar provando que ia ter uma maneira de eu escrever essa igualdade igual a zero, sem que todos os coeficientes sejam iguais a zero. Tá certo? E aí, como é que eu posso fazer agora, pessoal? Né? Para você pensar nisso que eu acabei de falar. Pensa que eu tenho a seguinte situação. Eu estou aqui naquele meu y1 de x. Espera um pouquinho, deixa eu fazer assim. Lembra que a gente tinha escrito aqui o A1, tá certo? E eu poderia escrevê-lo assim. L igual a 0, N menos 1. E aí eu escrevi aqui o meu A1L, EL. Tá certo? Como é que eu posso usar agora essa ferramenta aqui para falar da independência linear? Pensa que eu peguei esse produto externo aqui e eu omiti o meu E0, certo? Aí então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o meu 1, externo 2, externo todo mundo até N menos 1, externo A. Isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Vou chamar esse negócio aqui de I maiúsculo, tá? Então veja, aqui dentro tem o E0, o E1, o E2, só que todos os E's aqui já estão aqui, exceto o 0. Quando eu aplicar esse produto aqui, isso aqui vai dar, depende se a base for par ou ímpar, tá? Então vai ser uma coisa mais ou menos A0I. Tá certo? É porque depende de quantas vezes o E foi permutando aqui. Toda vez que eu troco o E de lugar, ele muda de sinal uma vez. Aí se for par ou ímpar, vai ter um mais ou menos aqui. Certo? Então, vai ser mais ou menos A0. Tá certo? Então, eu estou mostrando que esse negócio aqui vai ser linearmente dependente se somente se todos os caras forem iguais a 0, usando o meu produto externo de todos os elementos de base I aqui. Tá certo? Se isso aqui é verdade, então isso aqui é uma maneira de eu aplicar, né? Eu posso trocar a brincadeira, eu posso botar o 0 aqui e tirar o 1. Pronto, aí vai ficar aqui A1. Eu poderia ter colocado o 0, o 1 e tirado o, sei lá, tiro aqui o 3 e assim por diante, aí aqui dá o A3, né? E assim vai. Vou botar aqui para ficar certo. Ok, pessoal? Então eu posso usar isso aqui como critério. É muito mais fácil. Ao invés de eu aplicar
de eu pegar e fazer uma combinação linear, igualar a zero e ver se isso é se somente se zero para todos os coeficientes iguais a zero, basta eu falar o seguinte: não, eu vou pegar soluções, vou calcular o produto tensorial delas todas aqui, meu produto tensorial antissimétrico delas todas, e vou ver se o que eu vou encontrar, se eu vou encontrar é zero ou não. Tá certo? Se for zero, significa que eles não são linearmente independentes. Se não for zero, elas são linearmente independentes. São dependentes ou independentes. Tá certo? Então a gente só precisa usar essa ideia, voltar para o conjunto das soluções y e encontrar a fórmula lá. Essa fórmula vai ser chamada de Wronskiana, tá certo? Que é justamente a medida da independência linear de um conjunto de soluções, que a gente pode aplicar no espaço das soluções usando o aparato algébrico das soluções, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho meu y1, vai ser igual a soma de L igual a 0 até n menos 1, A1, L, SL, certo? Aí eu vou projetar esse meu, vou chamar de M o projetor, e simplesmente pega o meu y1 e leva no meu A1, certo? Só para extrair aqui os coeficientes. 1, A1, 2, aqui é 0, 1, não, 1, 0, 1, até 1, n menos 1. Ok? O que acontece agora se eu calcular A1 externo, A2 externo, A3 externo, 3 pontinhos, A, n menos 1. Espera aí. Isso, não, vou botar só N. Né? Quanto é que fica essa fórmula aqui, pessoal? Vai ser difícil vocês, digamos, conseguirem encontrar essa fórmula de cabeça, tá certo? Então eu vou escrever ela para vocês. Vocês já viram o símbolo de Levi-Civita? Levi-Civita? Não? Basicamente você tem um símbolo que se chama completamente antissimétrico, tá certo? Então você tem o E, e esse E ele vai ter índices. Aí eu vou ter o índice I1, I2, I3 até IN, tá certo? E esse cara aqui vai ser igual a 1 se I J for igual a J. Tá certo? Então, se for 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ou seja, se eu botar o I1 igual a 1, I2 igual a 2, I3 igual a 3, esse cara vai dar 1. Tá certo? E 0 se IJ é igual a IK para K diferente de J. Tá certo? E totalmente antissimétrico. Antissimétrico. Então, toda vez que eu permutar dois índices, eu troco o sinal. Quando eu colocar os índices na ordem crescente aqui, de 1 até n, vai dar 1, tá certo? E se tiver dois índices repetidos, dá 0. Essas duas coisas aqui são redundantes, tá certo? Bastaria eu dizer que é totalmente antissimétrico, isso aqui é verdade. Mas isso aqui é só para vocês lembrarem rapidamente que se eu botar dois índices iguais, vai dar 0, tá certo? Então, não é difícil vocês se convencerem, talvez tome um pouquinho de tempo, de que esse produto aqui que a gente está escrevendo vai ser assim. Ó. E aqui eu estou, na verdade, supondo que vocês viram parte disso aqui em álgebra linear, mas não é necessariamente verdade, por isso que eu faço essa revisão, certo?
Então, basicamente aqui, o produto de vocês, o produto que a gente está estudando aqui agora, a N, vai ser igual a soma sobre todos os I, J's, de 0 até N menos 1, e vai ficar assim, epsilon I 1, I 2, até, caramba, I N de A1, I1, A2, I2 e assim por diante. Tá certo? Até, deixa eu escrever o último aqui para não ficar faltando. E aí eu pergunto para vocês, para saber o quão perdido vocês estão ou não, A, N, I, N. Certo? Que fórmula é essa? Vocês já viram essa fórmula aqui? Esse cara aqui, espera um pouquinho, está faltando. Espera aqui, eu pulei um pedaço aqui, só um segundo. Na verdade, esse cara aqui, vocês têm que pensar nele, esse pedacinho aqui, pessoal. Ele vai ser o meu E1, o meu I1, I2, IN. Tá certo? Eu escrevi como o Levitivida só para vocês lembrarem que esse cara aqui tem a mesma propriedade, tá certo? O meu 1, 2, 3 até N aqui, ele vai ser justamente totalmente antissimétrico, igual tem totalmente antissimétrico aqui. Ele vai ser, se eu tiver dois índices repetidos aqui, vai dar 0, tá certo? E 1 no sentido de que esse cara aqui vai dar I quando eu botar nessa ordem aqui, tá certo? Quando eu botar aqui 1, 2, 3 até N, eu vou ter esse cara aqui, E1, E2, E3 até EN, tá certo? Então, todos esses caras aqui, né, esse produto aqui vai ser igual a I vezes isso aqui. Eu vou repetir porque eu acho que ficou complicado do jeito que eu falei. I, certo? Então, qual é a brincadeira aqui, pessoal? A gente pega essa expressão aqui e expande cada um desses caras aqui na sua base, tá certo? Então, cada um desses caras aqui vai ter um somatório de um E para eles, tá certo? Então, eu basicamente vou dizer o seguinte, A1 vai ser igual a somatório de A1L e, L não, né? I1, que é o primeiro índice I, e I1. Tá certo? Aí eu vou fazer essa expansão aqui no meu I1 de 0 até N-1, tá certo? Eu vou substituir uma expressão dessa aqui, uma expressão dessa aqui e assim por diante, ok? Aí eu vou ter várias situações. Eu vou ter, quando eu expandir esse cara aqui, eu vou ter o E3 com E3 desse, com E5 desse, assim por diante. Mas quando eu tiver caras repetidos, vai dar 0. Só vai sobrar quando eles forem diferentes de 0, tá certo? Diferentes uns dos outros. Quando eles forem diferentes uns dos outros, vai acontecer a seguinte coisa. Eu vou sempre encontrar o meu I, né? Lembrando que o I é definido como o E1, E2, né? EN. Esse sinal positivo e negativo, então, né? Isso, exatamente. Eu vou sempre encontrar esse I aqui com um sinal positivo e negativo. Só que o sinal que eu vou encontrar vai ser justamente esse símbolo aqui. Tá certo? Então, esse produto complicado, ele vira o I vezes o símbolo de Levitivida. Tá certo?
Então eu vou ter esse cara aqui todo vezes I. Porque é um espaço de uma dimensão. O espaço do produto externo de N vetores no espaço N dimensional é um espaço de uma dimensão. Tá certo? Tem uma série de brincadeiras interessantes com essa questão da dimensão dos espaços antissimétricos, tá? Tem a ver justamente com os férmions, que é um dos tipos de partícula da natureza. Mas isso é, vocês veem, mecânica quântica. O ponto aqui é, eu vou simplesmente ter agora esse número aqui, ó. Certo? Esse número, pessoal, caso vocês não tenham visto na álgebra, em álgebra linear, ele é o seguinte, eu pego aqui esses meus vetores e vou botar eles aqui, ó, o 1, 0, 1, 2, até o meu A1, N-1, eu vou ter o A2, 0, A2, 1, até o meu A2, N-1 e assim por diante. Esse número é o determinante dessa matriz. É esse número aqui. Vocês viram essa fórmula para o determinante? A fórmula do determinante usando o Levi-Civitan? Certo? Vocês podem ver que é fácil, isso aqui, é fácil checar que esse cara aqui é verdade para o caso bidimensional. É aquela fórmula, né? Determinante de A, B, C, D é igual a AD menos BC. Vocês podem aplicar essa fórmula aqui e vai ver que é exatamente o que vai acontecer quando você aplicar o Levi-Civitan aqui no caso de um bloquinho, assim, 2x2. Tá certo? Se vocês pegarem aquela fórmula das matrizes 3x3, vocês vão ver que também que vai ser a mesma coisa, tá certo? É simplesmente o produto totalmente antissimétrico dos coeficientes desses elementos que vão aparecer aqui. Se você pensar aqui como vetores linha ou vetores coluna, tanto faz, tá certo? Bom, então, para a gente fechar nesses últimos 3 minutos, o que vai acontecer aqui, pessoal? É o determinante dessa matriz aqui. Mas quem é A0? Vocês lembram? Olha aqui, ó. Quem é esse cara aqui? O meu A1, L, ele vai ser o meu Y1 derivado L vezes calculado em x0. Certo? É só olhar para cá, lembra? Das propriedades do nosso S de x, SL de x, que a derivada enésima dele vai ser 0 se o n for diferente de L e vai ser 1 se n for igual a L. Então, se eu olhar para o lado esquerdo, eu descubro isso aqui, ó. Mas então, para eu calcular a independência linear das soluções, basta eu calcular o determinante dessa matriz. Essa matriz é assim, ó. Y, primeira solução que eu estou querendo testar, derivada 0 vezes calculada em x0. Primeira solução, calculada derivada uma vez em x0. E assim por diante, e eu boto aqui a minha solução, derivada n menos uma vez aqui em x0. Próxima linha é a segunda solução que eu quero testar. Calculada em x0, y2 derivada uma vez calculada em x0, até o y2 calculada derivada n menos uma vezes em x0. E assim por diante. Tá certo? Isso aqui é o Wronskiano das soluções. Certo? Vocês veem que aqui a gente pode esquecer toda a álgebra linear que a gente viu até agora e eu poderia simplesmente definir essa matriz para vocês. Olha, pessoal, existe essa matriz, o nome dela é Wronskiano e o determinante dela mede se as soluções que eu coloquei dentro dela são ou não são linearmente independentes. Certo? Mas, agora vocês sabem a razão geométrica e algébrica que a gente tem por trás dessa afirmação. Tá certo? E a gente vai usar isso aqui bastante para encontrar soluções, tá certo? Basicamente, um dos métodos mais comuns para se encontrar soluções é o momento que você tem uma solução para um problema, por exemplo, de n igual a 2, e a segunda solução você encontra justamente aplicando o Wronskiano e dizendo que ele é diferente de 0.
Porque quando o Wronskiano é diferente de zero, a segunda solução é linearmente independente e você encontra, tá certo? E não só isso, o Wronskiano ele serve para uma série de coisas importantíssimas. Quando você vai trabalhar com teoria de campos, é o Wronskiano que normaliza os estados do seu campo e que te diz o que é criação e o que não é criação de partícula. Então, assim, essa independência linear das soluções, ela está associada a uma série de conceitos físicos bastante fundamentais e importantes, tá certo? Então, isso aqui é uma ferramenta fundamental para qualquer coisa que você vai fazer em física teórica. Certo? Mas é isso, pessoal. Deixa eu encerrar aqui.